Olá pessoal da B31, a gente vai começar agora a ter as nossas aulas a partir do aplicativo Cortex. Nós vamos dar continuidade àquelas aulas que a gente começou presencialmente no início do ano e retomando algumas coisas, conversando sobre algumas coisas, fazendo com que a gente consiga ter uma aprendizagem a partir dessas nossas aulas agora virtuais em função de todas as questões da pandemia. Para isso, a base do que a gente vai trabalhar vai ser o que está no nosso livro didático escolhido, o Telares Matemática, do Luiz Roberto Dante. E eu estou pegando a base a partir desse livro, porque como algumas pessoas vão ter mais dificuldade com acesso à internet, algumas pessoas vão se perder no meio disso tudo, e a gente vai ter que provavelmente fazer algumas recuperações de atividade depois, vai ficar mais fácil se puder encaminhar via livro para aquelas pessoas que porventura tiverem alguma dificuldade de acessar a internet. Em aula, as últimas coisas que a gente trabalhou foi os sistemas de numeração que surgiram ao longo da história. E a gente inclusive fez algumas atividades brincando, que a gente era arqueologista, lembra? Que a gente pegava lá um sistema de numeração descoberto numa caverna, enterrado, de uma civilização antiga e tentava descobrir como é que essas pessoas usavam os números. Aí nós falamos de duas coisas, do sistema de numeração que não era decimal e do sistema de numeração que era decimal, quer dizer, usava a contagem dos 10 dedos. Do sistema de numeração que não era posicional, que a ordem não importava, e do sistema de numeração que era posicional, que a ordem importava. A gente, inclusive, quando estava vendo o sistema de numeração que a ordem não importava, a gente falou dos egípcios. Que eu podia escrever 22, eu podia escrever 22, eu podia escrever 22, não importava, desde que estivessem os símbolos ali. Isso era o sistema de numeração não posicional. E a gente viu também os romanos, que se eu escrevesse I com V ou V com I, eu tinha dois números diferentes. Um antes do 5 é o 4, um depois do 5 é o 6. Então a ordem importa. Se a ordem importa, ele é um sistema posicional. Quando a gente entra no sistema indo-arábico, que é o sistema que a gente usa, o valor posicional ele começa a requerer a existência do algarismo zero. E isso é uma coisa importante que a gente vai ter que ver depois. Se eu não tiver nada, eu tenho que representar com o símbolo de zero. O símbolo de zero ele é um símbolo muito mais recente. Para falar sobre isso, então, na nossa aula 001 da B31, nós vamos falar de ordem, classe, sistema de numeração decimal. Lembrando, como vocês estão fazendo essa aula através do celular, através do computador, do notebook, o que vocês vão fazer? Vão prestar bastante atenção e quando quiserem copiar, vocês vão pausar o vídeo e copiar o que está sendo escrito. Primeiro presta atenção, depois copia, certo? É só dar pause, eu não preciso ficar parado. Então vamos lá. Ordem e classe. Ordem é uma coisa que a gente começa a ver lá com a nossa prof da A10. Como assim? Nunca ouvi falar em ordem. Não, ouviu sim. A prof falava para vocês, nós temos as unidades. Cada 10 unidades a gente tem uma dezena. Cada 10 dezenas a gente tem uma centena. Então, isso é a ordem, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, e ela vem de
traz para frente. Só que aí a gente começa a aprender os números maiores e para de falar sobre ordem. Mas é muito importante a gente falar sobre ordem. Principalmente pelo fato de que no momento atual, em que a gente está tendo que ter aula à distância por causa de uma pandemia, de uma epidemia mundial do coronavírus que gera a doença Covid-19, a gente está lidando com números muito grandes. Esses números que eu coloquei aqui são números relacionados à Covid. Primeiro no Brasil, depois no mundo. Nós temos número de pessoas contaminadas, testadas, né, e contaminadas, número de pessoas curadas e número de óbitos mais recente da Covid no Brasil. Bom, se eu estou lidando sempre com unidade, dezena e centena, isso sempre vai se repetir. E é isso que nos ajuda a ler números muito grandes. Por quê? Porque eu vou ter unidade, dezena, centena. 3 números. Eu separo de 3 em 3. Depois eu vou ter de novo unidade, dezena, centena. 3 números. Eu separo. Essa separação é que vai nos ajudar a ler números grandes. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Sempre a mesma coisa. E a partir disso fica mais fácil de ler esse número. Porque além da ordem a gente tem as classes. A primeira classe é a classe normal, natural das unidades. Depois nós temos a classe dos milhares. Que a gente lê 1000. Depois nós temos a classe dos milhões, que a gente lê milhão, milhões. Cada uma dessas classes vai aumentar a partir do terceiro algarismo. Depois nós vamos ter bilhões, trilhões. Isso a gente está falando de Brasil. A gente fala português e lê assim no Brasil. Tem lugares do mundo que a gente lê um número diferente? Tem. Tem lugar que fala português e a gente lê um número diferente. A gente está aprendendo a ler o número Brasil, tá? Tudo depende de língua e linguagem. Então, olha só. Aqui eu tenho uma unidade de milhão. 1 milhão. Parei. Aqui eu tenho 315. 315. Só isso. Centena, dezena, unidade. 315, 1000. 941. Então, nós temos 1.315.941. Esse é o número de pessoas testadas, contaminadas com a Covid-19 no Brasil. Quantas delas já estão curadas? 715.905. E quantas dessas pessoas faleceram, perderam a vida, morreram? 57.103. Então, se a gente aprende a separar a ordem dos números, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, fica fácil de ler esse número. E a gente vai ver como é que a gente faz a leitura desse número no próximo vídeo. Nesse vídeo, o que eu preciso que vocês percebam da importância aqui? Que um mesmo número vale coisas diferentes em lugares diferentes. Como assim? Meu gato está tentando pular na frente da câmera. Como assim? Aqui, nesse primeiro número, o 1. Tem um 1 aqui, um 1 aqui, um 1 aqui. Isso não é uma pessoa. Isso é 1 milhão de pessoas. E aqui, não é uma pessoa, é dezena. 1 na dezena, 10. 10.000 pessoas. E aqui, uma pessoa, uma unidade.
dependendo do lugar onde a coisa está, ela vale um valor diferente. Dependendo de onde o algarismo está posicionado, ele tem um valor posicional diferente. Então aqui, ó, este 3 centena, 300, 300.000. Vamos ver aqui, o 5. Esse 5 vale 5 pessoas, 5 unidades. Esse 5 aqui, 5 unidades também, mas é unidades de milhar. 5.000 pessoas. E esse 5? 5 dezenas de milhar. 50.000 pessoas. O valor posicional é quanto aquele algarismo está valendo no lugar onde ele se encontra. Bom, o valor posicional ele muda, né? É isso que é importante a gente lembrar. 56, 56 é um número diferente, igual cortado, diferente do número 65. Se eu mudar a ordem dos números, muda a quantidade, certo? Bom, deste lado aqui, nós temos os valores para o mundo. No mundo todo, já teve isso aqui de pessoas contaminadas e testadas, isso aqui de pessoas que se curaram, isso aqui de pessoas que faleceram, morreram. Vamos ver como é que a gente lê esses números? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, opa. Aqui, normal, aqui, 1000, lá, milhão. Olha só, quantas pessoas contaminadas? 10 milhões, 12 mil. Perceba que eu nem leio esse zero, né? É 12. 12.244. Sempre que não tenho, ó, não tenho centenas no milhar. Se eu não tenho, eu coloco zero. 5 milhões, zero não, 5.077.700 pessoas curadas. Ixi, borrou tudo. E aqui, 499.486 mortes. Óbitos. Certo? Então, assim, vamos pegar esse primeiro número aqui. Vamos olhar para o 2 aqui. Tem um número 2, outro número 2. Um algarismo 2, outro algarismo 2. Esse algarismo 2 está valendo quanto nesse número? 10 milhões, 12.200. Opa, ele é 2 centenas, ele está valendo 200. E esse algarismo 2, quanto ele está valendo? Ele é 2 unidades. De quê? De milhar. Ele é 2.000. 10 milhões, 12 mil, opa, 2.000. Tá certo aqui, ó, 2.000. 200. Quer dizer, esse algarismo 2, nessa posição, ele vale 200. Esse algarismo 2, nessa posição, ele vale 2.000. Aqui, vamos pegar esses algarismos 7. Esse primeiro algarismo 7 está na centena. Ele vale 700. 700. Esse algarismo 7 aqui, ele está na unidade de milhar. 7.000. Esse algarismo 7 aqui, ele está na dezena. Opa, 70.
Mas qual dezena que ele está? De milhar. 70.000. Aqui, vamos pegar o 4. Quanto é que vale o 4 aqui? O algarismo 4. Ele está na centena. Ele vale 400. Aqui eu vou escrever 7.000. E aqui eu vou escrever 70.000. Aqui ele vale 400. 400. Ó, 400. 400. E esse 4 aqui, quanto é que ele está valendo? Ele também é 400, ó, 4 centenas. 400. Mas ele é só 400? Não. Por quê? Porque ele está em outra classe. Ele vale 400.000. 400.000. Então, quando a gente está falando em ordem e classe, a gente vai contar sempre de 3 em 3, unidade, dezena, centena, para unidade, centena, dezena e centena, para unidade, dezena e centena, para. E vai sempre olhar as unidades, os milhares, os mil, os milhões, ou milhão, os bilhões, ou bilhão, e assim por diante. Certo? Deu para entender? Se não tiver entendido, tenta assistir de novo. Se continuar com dúvida, o que vai fazer? Mandar uma mensagem ali pelo Cortex Professor, perguntando, senhor, não entendi tal coisa. Aí a gente tenta resolver, tenta encaminhar. Dá um pause, copia aí o que vocês ainda não terminaram de copiar, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 3 atividades do livro, bem simples, para vocês copiarem no caderno, resolver, e quando terminar de resolver, faz uma fotinha da atividade, manda para o professor corrigir, certo? Depois a gente vê como é que a maioria da turma está entendendo e se a gente precisa retomar esse assunto em outro vídeo, tá? Vou pegar as atividades para vocês enquanto vocês estão aí copiando. Então, nas atividades, observe esse número e responda. Qual a maior classe desse número? Lembra? Ordem, classes. Quantos algarismos diferentes ele tem? Qual o valor posicional do algarismo 4? Quanto está valendo 4 aqui? Qual o valor posicional do algarismo 3? Quanto está valendo 3 aqui? Depois, descubra o número. Ele tem 5 unidades de milhão. Onde é que fica 5 unidades de milhão? 3 centenas de milhar. Onde é que fica 3 centenas de milhar? 8 centenas. Onde é que fica isso? Tá. E onde não tiver nada, o que eu tenho que completar mesmo? Qual é o númerozinho que representa o nada? Pensa bem. Aqui tem 7 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 8 centenas, 4 unidades. Esses 2 números. E a terceira e última atividade... A distância média entre o Sol e a Terra é de, esse número aqui, quilômetros. Analise o número e faça o que se pede. Separar em classes e escrever por extenso como você lê esse número. Essa escrita por extenso é a nossa próxima aula. Mas eu quero ver como vocês vão escrever antes de assistir a próxima aula, para a gente ter uma ideia de como a gente escreve o número, se a gente está escrevendo da maneira correta, não está trocando S por Z, não está esquecendo algumas coisinhas, não está errando a escrita do número. Certo? Até a próxima aula, espero os exercícios de vocês respondidos lá no Cortex, tá bom? Beijo!